nas quintas-feiras, sobre renovar-se dia após dia. E hoje tem algo que Deus colocou ao meu coração para nós estarmos trazendo para a igreja. E eu quero que você abra o seu coração, amados, para aquilo que o Senhor vai querer falar com você nessa noite. Amém? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem não tem, só acompanha na tela. Amém? Versículo 1 vai nos dizer assim: Aconteceu que Jesus estava junto do lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se no barco, e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram os sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença. Nós nos achegamos diante do Senhor para abrirmos o nosso coração, para clamarmos, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai, e para te pedirmos: vem falar conosco, vem ministrar os nossos corações, porque o Senhor sabe como nós estamos, o Senhor sabe, Pai, como cada um de nós chegamos aqui, e principalmente o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir do Senhor. Por isso, Pai, vem através da tua palavra ministrar aos nossos corações, vem ministrar, Senhor, aquilo que nós estamos precisando ouvir do Senhor nessa noite, Pai. Por isso que nós abrimos o nosso coração, nos rendemos diante do Senhor e nós te pedimos: fale aos nossos corações e ministra, Pai, poderosamente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Toma teu assento em nome de Jesus Cristo. Amados, quem de nós já não teve um dia, ou talvez alguns dias, ou uma fase, aonde tudo que nós fizemos dá errado? Aonde tudo que nós tentamos fazer para dar certo, parece que ao contrário. Nós lutamos, nós batalhamos, nós nos esforçamos, tentamos fazer de tudo para que dê certo. Mas quando nós olhamos o resultado, nós vemos que está dando tudo errado. Às vezes, amados, tem situações que parece que chega um certo momento que nós olhamos e nós dizemos assim: eu não queria nem ter levantado da cama hoje, porque parece que todas as coisas hoje, tudo se reuniu para que hoje tudo dê errado. Talvez, amados, num dia como esse, eu e você paramos para pensar: o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Talvez, amados, alguns de nós possamos deixar a situação falar mais alto, talvez possamos deixar muitas vezes o medo, a insegurança, tudo aquilo que nós estamos vivendo ou passando naquele dia, naquele momento, naquela situação, e nós possamos deixar isso falar mais alto dentro de nós, e às vezes, amados, nós podemos tomar atitudes que depois nós vamos nos arrepender. Talvez a gente vai olhar e vai dizer: eu agi no calor da emoção, eu estava triste, eu estava frustrado, eu estava decepcionado, eu batalhei, eu me esforcei, eu tentei fazer o meu melhor, mas quanto mais eu me esforçava, mais dava errado. Eu não sei se você de repente já passou por um dia assim.
Eu não sei se de repente você já viveu um momento assim, aonde nós olhamos e realmente paramos e pensamos, por que eu estou aqui? Se tudo que eu faço, nada dá certo. Às vezes, amados, chega um momento que nós olhamos e nós dizemos, parece que nada de bom está acontecendo. E aí, eu e você, nós temos que parar para pensar, o que nós fizemos num momento como esse? O que nós fizemos, amados, diante de situações, talvez diante de uma enfermidade, talvez diante de uma tragédia, talvez diante de uma situação que mexeu com a gente, que nos desestabilizou, que nos tirou a nossa estrutura e agora a gente não sabe o que fazer. Talvez uma família que está passando por luta, talvez um casamento que do nada chegou ao fim. Talvez, amados, quantas coisas nós já passamos e não sabemos o que fazer diante das lutas. Só que quando nós olhamos, amados, para esse texto, e não é um texto desconhecido, é um texto conhecido na Bíblia, fala a respeito da pesca maravilhosa, mas a pesca foi maravilhosa, mas o que aconteceu antes da pesca não teve nada de maravilhoso. Alguém que saiu, que trabalhou, que se dedicou, que se esforçou, que fez o seu melhor, mas quando olhou para o resultado de tudo aquilo que tinha feito, viu que não tinha dado em nada. Olhou para todo o seu esforço, olhou para o seu trabalho braçal, para o seu suor, para a sua dedicação, mas agora ele olha e diz assim, nada deu certo. Imagina, amados, aqueles pescadores profissionais chegando de volta na praia, olhando para os barcos vazios, tudo que eles tentaram fazer, nada aconteceu. Só que eles sabiam, amados, que quando eles chegassem na praia, teria pessoas que estariam ali esperando, talvez para comprar os peixes que eles foram pescar. Talvez ali estaria a família deles esperando que o resultado da pesca trouxesse comida para dentro de casa. Só que agora chega nesse momento, aonde eles chegam na praia e não tem nada. Eles chegam na praia e os barcos estão vazios. Eles chegam na praia e eles não tinham nada para oferecer para os seus familiares. Não tinham nada para oferecer para aqueles que fossem lá comprar. Simplesmente foi uma noite de derrota. Simplesmente foi um momento, como às vezes a gente diz assim, se a gente pudesse abrir um buraco, a gente se enfiava para dentro e de lá não saía. Não é assim? Só, amados, quando nós chegamos num dia como esse, ou passamos por uma situação, para nós entendermos o que esses pescadores estavam passando, a frustração que eles chegaram. E aí agora a Bíblia vai nos contar que eles chegando na praia frustrados, lavando a rede, olhando para tudo aquilo que eles estavam, olhando talvez um para a cara do outro, tipo, como eu estou olhando para o Rodrigo, e aí, o que aconteceu? E agora não tem nada. Não deu certo. Pô, a gente fez o nosso melhor, mas não aconteceu. Aí, quando vê, eles olham para o lado, vem vindo uma multidão, vem alguém lá, quando vê alguém, chega, entra dentro do barco deles, e assim, dá uma recuada no barco para fora, que eu estou precisando do barco de vocês. É como se agora eles já não fossem mais nem dono dos próprios barcos, porque agora chega alguém, sobe para dentro do barco e diz assim, afasta o barco, porque eu estou precisando. Às vezes, amados, parece que num momento como esse, ou talvez no pior momento da nossa vida, é quando parece que Jesus Cristo nos encontra com mais facilidade, não é assim? Às vezes, amados, nós vamos encontrar Jesus Cristo quando nós chegamos no fundo do poço. Diz que se nós não vemos pelo amor, nós vemos pela... O problema é que a maioria vem pela dor. É quando nós olhamos e vemos que está dando tudo errado, que não tem mais nenhuma opção, nós corremos para um lado, nós corremos para o outro, nós tentamos fazer isso, nós tentamos fazer aquilo, nós tentamos de todas as formas, e chega um momento que nós olhamos e vemos, tudo que eu estou fazendo não está dando certo. E aí às vezes chega alguém e diz assim, eu acho que tu está precisando de Jesus Cristo na tua vida. E às vezes é nesse momento, amados, que realmente nós abrimos o nosso coração.
Porque o ser humano, amados, tem uma tendência de querer resolver tudo sozinho, de querer resolver as suas lutas sozinho, de querer resolver os seus problemas sozinho. E nós temos que entender, amados, que nós andarmos com Deus, nós entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, é nós abrirmos mão do controle e dizermos assim: Jesus, eu entrego o controle nas tuas mãos, faça agora conforme a tua vontade. É quando, amados, eu e você entendemos que não é nós que estamos no controle de nada, mas é Jesus Cristo que tem que estar no controle de tudo. Amém? É quando eu e você começamos a entender que por mais que às vezes nós venhamos lutar, batalhar ou nos esforçar, mas o resultado não vai ser aquilo que nós queríamos. E às vezes, amados, nós vamos ter que dar com a cara no chão, quebrarmos a cara, como se diz, para reconhecermos que nós estamos precisando de ajuda. Para nós reconhecermos, às vezes, amados, que nós estamos precisando que Jesus Cristo entre na nossa vida. E o que acontece naquele momento ali é isso. Naquele momento Jesus Cristo, ele chega aonde eles estavam. Jesus Cristo vem pregando, a Bíblia diz no versículo 1 que Jesus Cristo vem pregando para uma multidão, mas a multidão estava apertando. Então, versículo 2, ele sobe para dentro do barco e diz assim, afasta um pouco, porque a partir de agora isso aqui vai ser o lugar que eu vou usar para pregar. Eles continuaram olhando, eles estavam ali lavando as redes, mas ao mesmo tempo agora eles estavam também escutando o que Jesus estava falando. E talvez Jesus estava dando uma mensagem motivacional, talvez Jesus Cristo estava dando um ensinamento, talvez Jesus Cristo estava falando das maravilhas de Deus. Mas a pergunta é, amados, até que ponto eles estavam realmente com o coração voltado para aquilo que Jesus estava falando? Porque às vezes, amados, a gente está tão decepcionado, que a gente acaba se fechando no nosso mundo, e não permite que nem a palavra do Senhor entre no nosso coração. Aquele momento ali, amados, para eles, era um momento de frustração. Para aqueles pescadores, amados, era um momento de decepção. E agora eles olham o barco vazio e alguém usando para pregar. Talvez eles deveriam estar olhando para aquele barco e dizendo, esse barco aqui era para estar cheio de peixe. Mas agora tem uma pessoa usando ele para outra coisa, não para pescar. Está usando para falar com os outros. E é nesse momento, amados, que eles ficam talvez olhando, prestando atenção ou não em tudo que Jesus estava falando, mas talvez eles, se já conhecessem Jesus Cristo, e eu acredito que, pelo que a Bíblia nos ensina, eles já conheciam, já tinham visto falar Jesus, eles ficam olhando, por que Jesus chegou aqui no meu barco, pegou meu barco emprestado e não se preocupou em saber como é que eu estava? Às vezes, amados, nós achamos que nós somos o centro da atenção de todas as coisas, e às vezes eu e você, nós achamos que nós vamos chamar tanto a atenção de Deus, que Ele vai parar tudo que Ele está fazendo, só para nos ajudar, porque agora eu resolvi pedir ajuda. E às vezes, amados, que o Senhor tentou nos ajudar e nós viramos as costas para Ele. Às vezes que o Senhor fez de tudo para entrar na nossa vida, para tocar na nossa vida, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar a nossa casa, para mudar a nossa família, mas a gente diz assim, não, deixa que eu faço sozinho. Aquele momento ali, amados, é um momento interessante, eu quero que você preste atenção nisso. Jesus Cristo chegou e talvez se Jesus prestou atenção, porque se nós formos olhar a sequência, Jesus prestou atenção que eles estavam ali e o barco estava vazio. Mas Jesus não parou o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo? Ele estava pregando. Ele sobe para dentro do barco vazio e ele segue fazendo o que estava fazendo. Às vezes eu e você podemos achar que Jesus não está vendo a nossa luta. Às vezes eu e você nós podemos achar, parece que Jesus não está se importando comigo. Eu vim à igreja, eu dobrei o meu joelho, eu orei na minha casa, eu pedi ajuda para Ele, parece que Jesus não está se importando. Parece que Jesus não está prestando atenção na minha luta, talvez. Naquele momento ali, enquanto que Jesus Cristo pregava naquele barco, talvez esse era o sentimento que estava no coração daqueles homens. Nós estamos aqui frustrados, nós estamos aqui
decepcionados, e Jesus Cristo vem e nem se preocupa com nós, Ele segue dando atenção para a multidão. O que eu e você, amados, muitas vezes não conseguimos entender é que Jesus Cristo, Ele conhece todas as coisas, e Ele sabe o momento certo de trabalhar na minha vida e na sua vida. Só que muitas vezes, amados, nós custamos a entender o que Deus está querendo fazer. Isaías 55, coloca para nós lá, versículo 8. O profeta, ele diz o seguinte, Deus dizendo: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, pensamentos de vocês. Os meus caminhos, os caminhos de vocês não são os meus, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Amados, se tem uma coisa que nós nunca talvez vamos conseguir entender, é o jeito de Deus fazer as coisas. Porque muitas vezes eu e você, nós vamos chegar em oração para Deus e vamos dizer assim: Deus, eu estou precisando que o Senhor faça isso, assim, assim e desse jeito, e o Senhor tem que fazer assim para dar certo. Aí Deus vai lá e faz de um jeito totalmente diferente, e sai melhor do que nós imaginávamos. O que eu e você, amados, nós temos que entender é que nós precisamos começar a confiar mais naquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos, amados, começar a entender que Deus tem pensamentos talvez diferentes dos nossos, caminhos, meios de fazer as coisas diferentes do que aquilo que eu e você achamos que deveria ser. E naquele momento, quando eles estavam ali, talvez olhando para isso, eles ficaram pensando: será que ele não viu? Será que ele não viu que o barco estava vazio? Será que ele não viu que nós estávamos lavando a rede e não pegamos nada? Aí a pergunta é, amados, será que foi acaso ou coincidência que Jesus entrou justamente no barco daqueles que não tinham pescado nada? Às vezes a gente diz isso, né? Ah, foi acaso. Foi coincidência que aconteceu isso. A pergunta é: será que já não tinha um plano ali? Será que já não tinha um propósito de Deus ali? Porque nós vamos olhar, amados, que Jesus Cristo entra, prega, coloca para nós lá, versículo 4, volta lá. Quando acabou de falar, Jesus, depois de terminar de falar o que ele queria falar para a multidão, o que ele vai dizer? Disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para... Mas o que eles tinham feito a noite toda? Pescar. Tinham pegado alguma coisa? Não. Agora Jesus, que não era pescador, que eu acredito que talvez nunca tenha pescado nada, agora Jesus diz para eles: pega o barco, leva para o lugar mais fundo, lá tu lança as redes e vai pescar. Depois de Jesus ter falado tudo, agora ele vai ensinar os pescadores a pescar. É a mesma coisa se eu fosse pegar, por exemplo, o Rodrigo e fosse querer ensinar ele a lidar com o sistema de informática. Eu mal apenas sei ligar o computador, ele é perito. Ou se eu fosse pegar o Nico, dizer assim: Nico, eu vou lá na tua funilaria te ajudar a fazer as coisas lá, deixa que eu vou te ensinar. Será que ia dar certo? Acho que eu não sei nem ligar as máquinas. Agora, é isso que eu quero que você pense. Agora chega Jesus, que não era pescador, e diz para quem era pescador: vamos fazer assim. Amados, muitas vezes Deus está falando comigo e com você o que eu e você nós temos que fazer, e nós não estamos dando crédito. Muitas vezes eu e você nós estamos olhando para aquilo que o Senhor está falando conosco, e nós não estamos acreditando porque achamos que não está do jeito certo. Jesus Cristo chega e diz assim: olha, vai para o lugar fundo. Ele sabia que no lugar fundo não tinha? Pois é. Para o lugar improvável, ali ele manda ir. Aí ele diz: vai para o lugar improvável, vai para o lugar fundo, então lança as redes para pescar. Jesus, amados, ele chega ali e dá um comando para eles.
Jesus chega ali e diz para eles: olha, vamos voltar lá para o lugar aonde vocês passaram a noite toda e não pegaram nada. Vamos voltar lá para o lugar aonde vocês ficaram envergonhados. Vamos voltar lá para o lugar aonde foi uma noite de frustração na vida de vocês. Muitas vezes, amados, alguém tem que voltar para casa quando vê uma família se destruindo, mas tem que voltar para casa. Muitas vezes a pessoa tem que voltar talvez para um lugar de trabalho, aonde ali ela foi humilhada naquele lugar. E tem que voltar para lá. O que Jesus estava fazendo era o mesmo processo. Ele estava dizendo: vamos voltar para o lugar onde deu tudo errado na vida de vocês. O que eu e você muitas vezes, amados, não entendemos é que Jesus Cristo, Ele nos leva para o lugar onde deu tudo errado, para começar a fazer tudo dar certo. Amém? Muitas vezes nós não vamos entender o jeito dele fazer as coisas. Mas se algo deu errado na nossa casa, o Senhor vai nos levar para dentro do nosso lar, para lá Ele consertar a nossa família. Amém? Talvez se algo deu errado na igreja com você, o Senhor só vai conseguir te tratar o dia que Ele te trazer de novo para dentro da onde? Da igreja. Talvez, amados, aquilo que para nós seja um lugar de vergonha, talvez aquilo que para nós seja um lugar de frustração, de decepção, é lá onde o Senhor vai nos levar, nos colocar e tratar a nossa vida. E é muito simples, amados, de nós ver isso. Quando nós temos uma frustração numa área, nós dizemos: nunca mais eu quero isso aqui na minha vida. E muitas vezes nós ficamos anos lutando contra aquilo. Mas a situação só vai se resolver o dia que nós voltarmos para aquela mesma área e ali Deus nos tratar. Muitas vezes alguém que teve um relacionamento, um casamento que deu errado, e diz assim: nunca mais quero homem na minha vida, nunca mais quero mulher na minha vida, porque ali eu me decepcionei, ali eu me frustrei. Sabe quando é que vai conseguir ser tratado? O dia que voltar um novo relacionamento. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava dizendo: vamos voltar lá para aquilo que é vergonha, vamos voltar lá para aquilo que é frustração, vamos voltar para onde deu tudo errado. E sabe o que é interessante, amados? Nesse momento aqui, eles podiam ter olhado para Jesus e ter dito: acho que não, Senhor. O Senhor não é pescador, nós somos. Então fica o Senhor pregando aí, nós vamos cuidar do barco. Às vezes, amados, nós queremos determinar as coisas para Deus, como é que Deus tem que fazer. Mas o salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele. Quando ele está dizendo entrega o teu caminho ao Senhor, ele está dizendo entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega a tua vida, entrega as tuas lutas, entrega os teus problemas, entrega as tuas frustrações, entrega tudo para Ele. Ah, mas lá foi a minha vergonha, lá foi a minha dor, lá foi a minha decepção. Entrega para o Senhor. E deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer do jeito dEle, deixa Ele fazer da maneira dEle. Por isso, amados, que volta lá para nós o texto lá, o versículo 5. A resposta de Simão, qual é que foi? Mestre. Essa palavra aqui tem poder, amados. Porque ele olhou para Jesus Cristo, é como se ele estivesse dizendo assim: eu sei que tu não é pescador, não. Eu sei que tu é uma pessoa diferente. Talvez ele, pelo que ele escutou Jesus falar, a forma como Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou naquela lição, sentadinho no barco ali, fez com que ele olhasse para Jesus e dissesse: mestre. Ele reconhecesse que Jesus Cristo era diferente. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Essa era a nossa realidade. Fizemos tudo, tentamos todas as maneiras, fizemos tudo o que nós podíamos fazer, mas não deu certo. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele está dizendo: não sou mais eu que vou pescar, não é mais os meus companheiros que vamos pescar, porque nós já fizemos isso a noite toda e deu
errado. Quantas vezes, amados, talvez eu e você tentamos resolver um problema, uma situação, e deu errado. E aí nós íamos lá e tentávamos de novo, e dava errado de novo. Quantos de novo que nos causaram decepção nós já tivemos? Talvez relacionamentos, talvez sonhos, talvez projetos. Iniciamos empolgados e dali um pouco, tudo desanda de novo. Só que agora ele diz, não, agora não vai ser mais do nosso jeito, não vai ser mais do nosso de novo, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou lançar a rede, mas eu vou lançar ela na tua palavra. O senhor pode não entender nada de pesca, mas eu entendi que o senhor é diferente. Eu entendi que o senhor tem algo diferente na sua vida. As palavras que o senhor fala, e aqui está o detalhe. Aquilo que Jesus Cristo falou no barco, amados, tocou neles. Porque ele disse, sobre a tua palavra. Ele entendeu, amados, que existia algo diferente na palavra de Jesus. Que é o que eu e você nós temos que entender. As palavras de Jesus, amados, são vida para mim e para você. Quando eu e você achamos que não tem mais solução, o Senhor diz, mas para mim tem. Quando eu e você achamos que deu tudo errado, o Senhor diz assim, deixa que eu conserto. Quando nós olhamos e dizemos assim, é só tristeza, sofrimento, o Senhor diz assim, deixa que eu vou transformar isso aí. Deixa que eu vou trazer alegria de volta, deixa que eu vou restaurar a tua casa, deixa que eu vou mudar a tua história, deixa que eu vou fazer aquilo que você não está conseguindo. O que ele estava dizendo, amados, era isso, é sobre a tua palavra que eu estou lançando. Não é agora mais o Pedro pescador, mas é agora jogando a rede naquilo que o Senhor falou. Por isso que olha o que a Bíblia vai dizer, amados, próximo versículo. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de... Mas eles não tinham passado a noite naquele mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? Tinham. Tentando e nada deu certo. Agora Jesus fala, eles largam as redes na palavra e o que acontece? Agora o cenário é outro. Agora vai dizer que uma grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Chama ajuda, vem cá fulano, traz teu barco aqui, chega perto, vamos juntar peixe porque está demais. Agora, amados, eles estavam entendendo que não era aquilo que eles imaginavam. Talvez quando eles saíram da casa deles para ir naquela noite pescar, eles imaginavam pescar uma certa quantidade de peixe. Só que agora quando eles lançam a rede na palavra de Jesus, eles colhem muito mais do que eles imaginavam. Por isso que Efésios capítulo 3 versículo 20, olha o que ele diz, ó. O que Paulo diz aos Efésios? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, não é apenas aquilo que você pediu, é mais do que você pediu. Ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amados, Deus é especialista em nos surpreender. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas chega um momento, amados, que eu e você nós vamos dizer, e por que eu estou pedindo, por que eu estou pensando em receber algo de Deus, mas não estou conseguindo? Por que parece que para os outros as coisas estão dando certo, enquanto que comigo as coisas estão dando tudo errado? A pergunta é, amados, você está lançando a sua rede aonde? Pedro disse, eu estou lançando na tua palavra. Eu estou lançando no Senhor. Eu estou confiando no Senhor. E aí, amados, a pergunta é, até que ponto eu e você confiamos realmente em Deus? Viemos à igreja, dizemos que acreditamos em Deus, dizemos, não, eu acredito em Jesus Cristo, mas a pergunta é, e nós confiamos na sua palavra? Nós realmente depositamos em Cristo todas as coisas?
Ou nós vamos tentando para ver se as coisas vão se ajustando do nosso jeito? Vamos tentando fazer as coisas irem se encaixando do jeito que nos agrada. Talvez, amados, as nossas frustrações possam estar aí, a raiz delas, quando não realmente confiamos no Senhor. Pedro ouviu aquela palavra e ele disse: sobre ela eu vou largar a rede. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor fez infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aqui é chamado a pesca maravilhosa. Sabe por quê? Porque eles nunca pescaram tanto em toda a vida deles. Eles eram pescadores que fizeram isso a vida toda, mas naquele dia eles pescaram muito mais do que eles tinham pedido ou pensado. E o segredo, amados, estava porque eles confiaram no Senhor. O quanto eu e você confiamos em Deus. O quanto eu e você entregamos todas as coisas nas mãos de Deus. Por isso, olha o que vai dizer, volta lá. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os... O que eles não tinham conseguido encher no primeiro, eles tiveram que agora encher o segundo. Mas a Bíblia ainda vai dizer que a ponto de quase eles afundar. Imagina, amados, a maior vitória da vida deles, a maior pesca da vida deles. Talvez, amados, aquilo que você lutou, aquilo que você batalhou, o Senhor vai lá e Ele faz muito mais do que você imagina. Pensa nisso. Era o que Jesus tinha acabado de fazer com eles. E sabe o que acontece na sequência? Olha o que diz o versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou... Pedro era pecador e Jesus era santo demais. Ainda bem que Jesus Cristo não deu ouvidos para o que Pedro disse. Porque muitas vezes eu e você estamos que nem Pedro, dizendo para Jesus: te afasta de mim porque eu sou cheio de defeito. Te afasta de mim porque eu cometo muitos erros. Te afasta de mim porque eu cometo muitas falhas. E o Senhor vem e nos diz: os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Talvez, amados, a nossa maior resistência está aqui, em não reconhecermos o quanto nós precisamos do Senhor. Não é o Senhor que precisa de nós. E Ele não vai olhar, amados, para os nossos erros, para os nossos pecados. Ele não estava nem aí, porque Pedro estava dizendo que ele era um pecador. Ele estava querendo era alcançar Pedro. Muitas vezes, amados, eu e você só não estamos sendo alcançados porque nós estamos dizendo para o Senhor: te afasta porque eu sou uma pessoa ruim, te afasta porque eu erro. E o Senhor dizendo: mas eu vim para mudar a tua vida. Eu não vim para buscar os perfeitos, eu não vim para buscar aqueles que acham que são, eu não vim buscar os melhores, eu não vim buscar os mais preparados, eu vim para buscar aqueles que me querem, aqueles que abrem o coração, que se rendem, que se entregam. O Senhor, Ele veio buscar, amado, a todos nós, e Ele não olha, isso que é o interessante, Ele não olha para os nossos pecados, Ele olha, amados, para o nosso coração, para o desejo de nós nos achegarmos a Ele. Nós podemos, amados, ter vivido uma vida totalmente errada, termos feito os maiores pecados, podemos ter magoado pessoas, destruído famílias, ter feito um monte de bobagem. E o Senhor olha para nós assim: deixa eu entrar na tua vida e mudar a tua história. Ah, mas é que eu sou pecador. Eu sei que tu é pecador, mas deixa eu entrar na tua vida e mudar ela. É a mesma coisa quando as pessoas dizem assim: ah, mas eu não estou pronto. Imagina se o Senhor esperasse nós nos aprontar para Ele vir nos buscar. Não, Ele vem e nos pega do jeito que nós estamos. Ele não vai olhar para os nossos erros, para os nossos pecados. Por isso que Ele não deu a mínima para o que Pedro disse. Ainda bem que Jesus ignorou o que Pedro disse. E eu vou dizer, ainda bem que o Senhor ignora
muitas coisas que eu e você falamos. Porque às vezes, amados, eu e você estamos que nem Pedro, dizendo para o Senhor: te afasta de mim. Eu podia estar fazendo diferente, mas não faço. Eu podia ser outra pessoa, mas não sou. E o Senhor dizendo assim: mas deixa eu te ajudar. Ah, mas é que eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar aquilo, eu tenho que fazer. Vem do jeito que tu está. Amados, o Senhor, Ele olha para mim, para você e diz assim: ó, vem a mim. Ah, mas eu sou um grande pecador. Vem a mim. Ah, mas eu já fiz muita. Vem a mim. Eu já errei muito, eu já falhei muito. O Senhor olha e diz assim: vem a mim. Eu vou te ajudar. Eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer você ser uma nova pessoa. Naquele lugar, amados, aonde foi uma noite de frustração, aonde foi uma noite de decepção, olha o que ele diz agora, versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros. Naquele lugar, amados, aonde talvez foi decepção, frustração, tristeza, agora surge neles outro sentimento, a admiração. Porque agora Jesus estava ali. Agora Jesus estava naquele barco junto com eles. A diferença toda, amados, estava aí. Esse barco, amados, é a nossa vida. Esse barco é a sua vida. E eu e você, nós precisamos deixar Jesus entrar nela. Nós precisamos deixar Jesus entrar e entregar nas mãos dele. Dizer assim: Senhor, está aqui, faz. Faz da minha vida, faz dos meus problemas, faz do jeito que o Senhor quiser, mas faça. Por isso que a admiração se apoderou deles. Olha o que diz, versículo 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios, então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Quantas vezes, amados, eu e você não permitimos o Senhor fazer na nossa vida porque ficamos com medo? Será como é que vai ser se eu entregar minha vida para Jesus? Será como é que vai ser se eu me firmar numa igreja? E muitas vezes, amados, esse medo é o que está nos paralisando. Muitas vezes a religiosidade é o que está nos afastando do Senhor. Por isso que ele diz: não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. Ele estava dizendo: eu te trouxe no lugar onde foi o pior momento da tua vida, para aqui começar uma nova história. Talvez hoje você possa estar num dia desses. Talvez você possa estar se sentindo o pior momento. E o Senhor te trouxe hoje aqui para que você ouvisse isso, para que você entendesse que aonde foi o pior momento para eles, foi o início de uma nova história na vida deles. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, amados, está muito além do que nós pensamos ou pedimos para Ele. Mas eu e você, nós precisamos deixar Ele fazer. Nós precisamos realmente deixar o Senhor entrar no barco, entregar todas as coisas para Ele e dizer assim: Senhor, faça. Faça do jeito que o Senhor quiser. Sabe o que foi o mais interessante? Olha o versículo 11. Arrastando eles os barcos para a praia, voltaram agora para onde Jesus tinha entrado no barco. Amém? Olha o que a Bíblia diz: deixando o seguiram. Eles tinham passado a noite tentando fazer o que, amados? E agora o que eles tinham feito? E agora eles abandonam tudo. Parece estranho, né? Eles lutaram uma noite toda, voltaram para a praia todo frustrado, porque nada tinha dado certo. Agora que eles vão, que eles pescam a maior quantidade da vida dele, agora eles chegam na praia, largam tudo, largam um barco, largam a rede, largam o peixe. Tá, vamos embora.
Amados, ali eles entenderam que o segredo não estava no que eles fizeram. O segredo estava em estar onde Jesus estava. Por isso que eles entenderam, nós podemos largar esse peixe aqui, mas se nós precisar e Jesus estiver conosco, nós vamos pescar tudo de novo. Essa quantidade de peixe aqui para nós agora já não significa nada. O importante é nós estar na presença de Jesus. É isso que eu e você nós precisamos entender, mas eles podiam ter chegado na praia e ter dito: ó, Jesus, muito bom, obrigado pelo que o Senhor fez, obrigado pela bênção, mas nós vamos ficar aqui, temos peixe para vender, vamos ganhar um dinheirinho, vamos sustentar nossa casa, nossa família, nunca pescamos tanto, agora ó, vamos trazer para os nossos dias. Senhor, eu vim na igreja, o Senhor tocou na minha vida, o Senhor me restaurou, o Senhor restaurou a minha casa, o Senhor restaurou a minha família, agora Senhor, siga o seu caminho, porque eu vou seguir o meu, agora não estou mais precisando. É o que infelizmente muitas pessoas fazem, e por isso que elas voltam de novo para a vida de frustração. Por isso que elas voltam muitas vezes, amados, de novo para o fundo do poço, porque é quando chegou na bênção, abandonou o dono da bênção. O que eles fizeram foi o contrário. Não interessa a quantidade de peixe que nós pescamos, se Jesus vai embora, nós vamos ter que ir embora junto com Ele. O que eles estavam nos ensinando, amados, que o que vale para a minha vida e para a sua vida é estar onde Jesus está. Isso é o que vai fazer a diferença. Ah, mas Ele me abençoou, agora eu não preciso mais. Abençoou hoje e amanhã. Mudou a tua história hoje e amanhã vai voltar para trás? Depois de ter sido abençoado, vai virar as costas para aquele que te abençoou? Ou vai entender, amados, que o segredo para a nossa vida dar certo é estar onde Jesus está? Ah, mas eu vim para a igreja, agora faz 1 ano, 2 anos, minha vida está show de bola. Acho que agora eu vou dar um tempinho porque eu não preciso mais. Quando nós abandonamos o dono da bênção, o que acontece na nossa vida? As bênçãos somem. O que eles disseram? Não interessa o peixe, o que nós temos que estar é onde é que ele está. Por isso que lá na frente, Jesus olha para Pedro e pergunta: e tu, Pedro? E vocês? Vão querer me abandonar também? E Pedro disse: mas para onde nós vamos ir? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não interessa, o melhor lugar para estar é onde é que o Senhor está. Posso estar num barco e a tempestade pegando, não interessa, o Senhor me faz andar sobre as águas. Pode estar a luta se levantando, mas não interessa, se o Senhor estiver comigo, as lutas vão passar. O que eu e você, amados, nós precisamos entender é isso. O Senhor, Ele quer fazer e vai fazer muito mais. Mas não esqueça, amados, que aquilo que Ele fez ontem, nós precisamos que Ele faça amanhã, que Ele faça de novo na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 10 anos, que Ele continue fazendo sempre na nossa vida. Te coloque em pé, amados.